Olá, bem-vindos ao Holomorph. Hoje eu estou aqui na Veneza portuguesa para falar sobre a língua que se fala lá no Vêneto, da região da Itália, de onde a Veneza é a capital, o Vêneto, e a língua também da Sereníssima República de Veneza. E hoje nós falaremos dessa língua muito interessante do norte da Itália e também do Brasil. Bom, como eu já falei nesse outro vídeo aqui, existem muitas línguas românicas. E a Itália é o lugar mais diverso da România, porque existem muitas línguas na Itália. Mas aí você pode pensar, pera, mas não são dialetos? Então, existe essa coisa que muitos governos falam, inclusive o governo da Itália, né, e também o governo da China, por exemplo, que é de diminuir as outras línguas como se elas fossem variantes bizarras da língua da capital. E isso não é verdade. Na verdade, na Itália nós temos próprias línguas, principalmente as do norte, que são muito mais diferentes das outras mais do centro e do sul. Então essas outras línguas, não são dialetos muito divergentes, como as pessoas e até as pessoas de lá costumam às vezes chamar de dialeto, né? Mas são coisas com a própria história, né? Essas coisas vêm muito de uma ideia meio francesa de nation une, langue une, qualquer coisa assim, a Suíça que o diga. Mas a gente tem que se ater aos fatos, né? Mas o Vêneto é uma língua diferente do italiano, da mesma forma que o português e o espanhol, né? O espanhol e o francês, enfim. Essa língua, ela tem um interesse muito grande no Brasil e por mim, né? Porque a maior parte dos imigrantes italianos do Brasil eram dessa região e eram falantes dessa língua, inclusive os meus antepassados, né? E acaba sendo um pedaço da história de pelo menos uma parte do Brasil. Naquela região, onde hoje é o Vêneto, morava um povo, os Vênetos, antes os Veneti, né, os venéticos, que era um povo indo-europeu de um ramo linguístico que nós não sabemos direito, né, se eles eram celtas, se eles eram itálicos, eu já falei nesse outro vídeo aqui. Os venéticos tinham sua capital a Teste e são um substrato bem único para a língua. O Lácio, nessa era uma coisinha, né, capital Roma, mas os latinos, os romanos, expandiram e englobaram onde moravam os vênetos, os venéticos. Esse aqui está me espetando. E depois houve a queda do Império Romano, né? Mas nesse tempo teve muito influxo celta naquela região, toda do norte da Itália, né? Se chamava a Gália Cisalpina, em oposição à Gália Transalpina. Isso significa que essas línguas do norte da Itália têm um substrato muito parecido com as outras línguas ocidentais, com o francês, o português, o espanhol, como falei nesse vídeo, e até o desenvolvimento das consoantes delas são muito mais parecidos com os dessas línguas do que com as do italiano e as mais do sul. E de onde os vênetos moravam, a Venetia, nós temos a palavra Veneza, que é hoje a capital do Vêneto. Então, a Veneza, a República de Veneza, se tornou a maior potência mercantil da Europa na época, trazendo as especiarias, os produtos da Ásia para a Europa, até que os portugueses descobriram a ida por baixo da África, né? E a República de Veneza começou seu declínio. Mas, nessa época da República de Veneza, o Vêneto era a língua do governo, da justiça, do mercado, era uma língua até franca de comércio. E depois de tudo isso, o Vêneto ainda foi com os imigrantes italianos, mais ou menos no final do século XIX, começo do século XX, para o Brasil, especialmente para o sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde ainda hoje se fala, principalmente, e no Paraná, e até no Espírito Santo, e até um pouco na Argentina e um pouco até no México. Só uma nota, o que nós chamamos de italiano, na verdade nós nos referimos ali ao toscano, florentino, daquela região ao redor de Roma e tal. Da mesma forma que nós chamamos, né, o espanhol de espanhol, porque é a língua da Espanha, mas tecnicamente o espanhol é o castelhano, a língua do reino de Castela, que dominou tudo e se tornou a Espanha. E dessas línguas da Espanha, o castelhano é a mais dominante, por isso chamamos de espanhol. Então é a mesma coisa que acontece na Itália, na França, etc. E o Vêneto é a língua entre as do norte que mais se parece com as línguas mais ao sul, como se fosse uma transição, mais ou menos. Isso faz até um certo sentido, porque antigamente essa era uma das passagens entre Roma e outros lugares. E o Vêneto não tem algumas características das outras línguas do norte da Itália, como por exemplo muitos encontros consonantais por causa da diminuição vocálica, ou sons como e e u,
que faz com que muitas línguas do norte da Itália acabem parecendo um pouco com o francês. Em alguns quesitos fonológicos, pelo menos, em termos de sons. Mas é claro que alguns desses fenômenos mais diferentes acontecem em alguns dos dialetos do Vêneto. Mas não é tanto, é uma zona até que bem homogênea. Em outras línguas nós temos palavras como latte, para leite, como em lombardo, em que o final dos verbos, o r, no final some, como no português do Brasil, por exemplo, cantar seria cantar. E o Vêneto antigamente, na verdade, conservava mais dessas características, inclusive o ditongo ao e tal, mas a partir de 1500 ele foi perdendo algumas dessas características das línguas do norte da Itália. Vamos começar então falando da fonologia. O que eu vou falar aqui vale para todos os dialetos do Vêneto. Quando precisar eu vou falar um detalhe específico de cada um, mas a princípio é isto. Bom, o sistema fonológico do Vêneto é bem simples comparado a outras línguas românicas, até como o português. E outra coisa, antes da gente começar, o Vêneto não tem uma escrita padronizada como o português, como o espanhol, o italiano ou até como o galego, que é usada por todos, assim. Não é como antigamente, inclusive como antigamente no português. Há propostas, claro, e eu vou usar uma específica aqui, mas eu vou mostrando para vocês durante o vídeo. Então vamos começar pelas vogais. O Vêneto, primeiramente, não tem vogais longas como o italiano. As vogais têm todas mais ou menos o mesmo tempo. E nós temos as vogais I, E, A e U, O, O. E não tem vogais nasais como o português e o francês. Agora as consoantes. Nós temos M como em mare, N como em novo, N como em niente. A nasal velar que é usada no final das sílabas, como na palavra man. Então isso que é escrito com N final é diferente do italiano. O italiano leria isso mais como man, e não é man. E então nós temos as plosivas, e elas funcionam, como eu expliquei nesse vídeo aqui, da mesma forma que o português, na evolução. Então, as surdas do latim viraram vozeadas, viraram sonoras. Então, focum, fogo. As geminadas simplificaram, então em latim vacam, só vaca. E as sonoras desapareceram, então nudo, nuda, nuo, nua. Depois nós temos f como em fradel, v como em Venécia. E nessa escrita que eu estou usando, o S sempre representa S, mesmo se estiver simples entre vogais, sempre S. Ele não precisa usar os dois S's. E nós temos o som Z, que eu escrevo aqui, e é uma escrita até tradicional, escrever o som Z com X. E aqui nós temos a palavra gente, que é gente. E esse S e Z tem a mesma origem do português. Eles são S e Z diretos do latim S, mas também de Ts e Dz medievais. Em alguns dialetos, o Ts e o Dz são preservados. Em outros, aconteceu como no português e virou S e Z, como nós vimos, como na palavra cento, de centum. Mas em alguns dialetos aconteceu como no espanhol, virou th e the. Então essa palavra se diria cento, nesses dialetos. Depois nós temos o som r. E note que como no nome da região Rovigo e na palavra terra, nós não temos o r vibrante como no italiano. Só o r, mesmo se for no começo. E mesmo se vier de uma palavra que originalmente tinha r. Depois nós temos l, como na palavra parla. E eu usei uma palavra com L no meio. Vocês já vão entender por quê. Nós temos o w, como em quando. E o y, como em fameia. Há o j em um dialeto. Mas mais pra frente eu falo disso, calma. Depois nós temos o som ch. E no som ch, nós temos em palavras como chamo e ocho. E esse ch, por exemplo, vem de onde no italiano nós teríamos um ch, como em, por exemplo, um chiamo, occhio. Esse som no Vêneto também pode acontecer depois do s. Então, na palavra para chá, nós temos chá. E em italiano, esse dígrafo SC representa o som sh. No Vêneto, não. São os dois sons. É ch. E daí nós temos uma questão muito interessante, que é a do som, ou não som, representado por essa letra, esse L cortado, que representa um som que eles chamam de um L evanescente. Esse som é um som meio sumindo, e ele tem a origem do L
intervocálico, que também sumiu no português, como nós vimos na palavra, por exemplo, colorem, que depois virou cor, que depois virou cor em português moderno. Em Vêneto, nós temos isso também, coior. Então, esse som pode ser dito como L em alguns dialetos, como um Y, como em coior, que daí ele tem esse é uma semivogalzinha no meio, ou sem nada, sem nenhum som. Por isso, eles usam essa L cortada, que engloba tudo, como se englobasse todos os dialetos. Por exemplo, a palavra, uma das coisas pelas quais Veneza é famosa, que são as gôndolas. Alguns diriam gôndola, vários dialetos é gondoia, e em alguns só gondola. E os dialetos mudam de forma como eles lidam com isso. O Vêneto também tem muita mais permissibilidade de acabar palavras com consoantes, ao contrário do italiano. Por exemplo, os verbos com r no final. Manhar, por exemplo, que é comer. Ou em palavras como panette, sanduíche. E especialmente nas variedades mais do norte, né, como de Belluno. A tonicidade do Vêneto, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas ou até anteproparoxítonas, acabar na terceira, né, especialmente quando tem um pronome clítico no final. A prosódia do Vêneto também ela soa menos agressiva, menos ataque do que do italiano. Ela soa um pouco mais suave, por várias questões fonológicas e também pela própria prosódia, né? A vogal não precisa ser pesada, a tônica não precisa ser pesada, como no italiano. E a prosódia do Vêneto, ela sobe e desce mais cantado do que o italiano. Soa até mais doce ao ouvido, menos agressivo, atacado, como o italiano. Bom, e aqui nós temos o mapa dos dialetos. Esse mapa eu sobrepus 2 mapas que já existem. Eu vou pôr os links embaixo. O mapa dialetal do site de vocabulário, que se chama O Vocabulário em Vêneto, El Gaepin, e do Google Maps. Tentei sobrepor mais ou menos, mas eles estão... Como um deles é desenhado, fica um pouco fora também. Enfim, o que importa é que ficou didático. E os dialetos, naturalmente, como todas as línguas, conservam coisas diferentes, né? Então, no leste, nós temos, por exemplo, o veronês, que é um pouco diferente. No centro-sul, nós temos o mais homogêneo, né? Que engloba ali Pádua, Vicenza, Rovigo. Pádua, nós temos the e the, por exemplo. No norte, nós temos também o dialeto de Belluno, que é bem diferente e tem uma síncope vogal muito grande, vogais muito grandes. Então, ao invés de fogo, nós temos fog, ao invés de gato, nós temos gat, ao invés de ave, que é abelha, nós temos af, ao invés de lobo, que é lobo, nós temos lof. Daí nós temos o dialeto lagunar, que é o de Veneza, em que os yas, por exemplo, são jus. Então, ao invés de fameia, eles dizem fameja. E nós temos dialetos de fora do Vêneto, como os famosos que ainda são falados em algumas colônias italianas no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Nós temos o conhecido como Taian, ou Talian, também conhecido como Vêneto brasileiro, que também com o tempo, né, conforme foram surgindo mais coisas, englobaram algumas palavras do português no meio. Mas ainda está vivo nessas comunidades do Rio Grande do Sul. É uma das línguas minoritárias de imigração do Brasil. Aqui vou falar um pouquinho de morfologia e sintaxe. Nós temos uma coisa muito engraçada, que é um pronome clítico de sujeito obrigatório, que acontece no Vêneto. Não acontece no italiano, nem no português. Então nós temos, por exemplo, ti te canta. Isso aqui significa só você canta. Esse T aparece e ele é obrigatório. O ti pode sumir, porque é uma língua que tem sujeito nulo. Ti seria só o tu, e esse T é o pronome clítico. Então nós temos ti, te, you, el, a, yori, i, yore, ye. Então alguns exemplos. Ti te é amiga, a canta e canção, you el é bel, ou le bel, contraindo. E há um pronome também a, que é colocado no meio e ele acontece em alguns dialetos e pode acontecer em várias pessoas. Uma coisa interessante do Vêneto também é que tanto a primeira quanto as segundas pessoas do plural tem uma forma masculina e uma feminina em vários dialetos. Então nós temos noaltri, masculina, noaltre, feminina, voaltri, masculino, voaltre, feminino. Mas também tem nu e vu
que alguns dialetos usam e que funciona para os dois. No Vêneto, nós também temos, poderíamos dizer, formas interrogativas. A origem histórica delas é muito interessante, né? Basicamente o pronome colocado no final. Então, nós teríamos normalmente conjugado canto, canti, canta, cantemo, canté, canta. Mas as formas interrogativas, como será numa pergunta, nós teremos cantoi, cantio, cantaia, cantaio, cantemoi, canteo, cantae, cantai, que são as formas interrogativas. Então, se eu quiser perguntar, você canta? Eu pergunto, cantio? E essas formas são um pouco diferentes entre os dialetos. Uma coisa que é interessante é que o Vêneto faz o condicional como no português. Então, é a Maria e a cantaria. Então, a Maria cantaria. E é uma forma diferente de como o italiano faz. Outra coisa interessante é o reflexivo na primeira pessoa do plural, que é se. Então, em Vêneto, nos vemos é se vedemo. Outra coisa interessante é o não uso do issimo, como no italiano. Em Vêneto se usa mais, por exemplo, o stra, que é de extra. Então, strabel, extrabello. Palavras que terminam com on, an, são iguais no singular e do plural. Então, canson, plural é canson. Plural de man, que é mão, é man. E parecido com o espanhol, o Vêneto tem dois tipos de possessivo. Nós temos uma forma que é mais pré-posta e uma que é pós-posta. El me amigo, mas amigo meu. Ya me amiga, mas amiga mea. I me amighi, amighi mei. Ie me amighe, amighe me. Nós temos uma coisa interessante do ciclo de Jespersen, que eu falei já no outro vídeo, que o Vêneto tem essa dupla negação, como no francês, por exemplo, je ne sais pas, em Vêneto, mi, no, so, mia, com essas duas negações. O progressivo também faz de uma forma engraçada, não com o gerúndio, como em português, pelo menos no Brasil e parte de Portugal. E no italiano, se faz com mi son drio cantar, com o verbo ser, drio, mais o verbo no infinitivo. Mi son drio cantar é eu estou cantando. Temos verbos frasais também, como torzo, tirar, zo, né? Então, mi nome toio mia zo, eu não anoto. E nós temos palavras no português que vêm do Vêneto. Por exemplo, nós temos a palavra gôndola, nós temos a palavra ghetto, nós temos também a palavra tchau. Calma, eu vou explicar por quê. Na Áustria, por exemplo, quando você vai dar oi, normalmente as pessoas não dizem hallo, dizem servus, que significa literalmente servo, no sentido de sou seu servo, estou à sua disposição. Agora, a palavra para servo em latim, sclavum, tem esse cl que vira ch, virando naturalmente schiavo, vira sciao. E esse sciao passou para o italiano só como ciao, porque o italiano não tem esse s antes, e virou ciao em italiano, e depois passou para o português como tchau. Mas a origem disso é vêneta, tanto que a palavra para escravo em italiano é schiavo. Bom, e quanto à conservação, ela sofre um problema, dois problemas na verdade. Tem um problema, enfim, que é bastante natural, que é a italianização do Vêneto, certo? Uma influência muito forte da língua italiana, que é a língua oficial. E tem uma questão também de que o Vêneto é principalmente falado no interior, pelo menos na Itália, na região do Vêneto, é falada mais no interior, enquanto, por exemplo, em Veneza e até em Vicenza, por exemplo, as pessoas que preferem falar italiano. E os jovens, normalmente, muitas vezes, falam mais italiano do que Vêneto. Então é aquele mesmo problema de conservação de línguas minoritárias em muitos lugares. Já no Brasil, por exemplo, o Vêneto não sofre tanto problema de italianização porque está isolado do italiano, né? Mas é interessante como às vezes a gente vê o Vêneto na mídia. Claro que existem muitas músicas, muitas canções em Vêneto, mas também, por exemplo, se você joga um jogo chamado Civilization 5, que eu gosto muito, e uma das civilizações que eu mais gosto, aliás, é justamente Veneza, né? Quando você não está jogando como Veneza e você fala com Veneza, o Enrico Dandolo fala com você em Vêneto. É muito, muito legal. E eu deixo um desafio para quem quiser. Há uma canção que é como se fosse um hino da imigração italiana no Brasil, que é a música América, América, América. E como os imigrantes eram vênetos, o refrão dessa música é em vêneto. Mas o resto da letra que se usa hoje em dia é altamente italiana, exceto algumas coisinhas que parecem vênetas. Mas o refrão é esse: América, 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 cosa sarà esta América, 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 le un bel massoien de fior. E aqui bem vêneto mesmo. Agora, o seu desafio é: me diga vários traços do Vêneto que você encontra nesse refrão
E me diz, com base no que você aprendeu nesse vídeo, talvez até o que isso queira dizer, qual a diferença com o italiano? Se você fala Vêneto, você pode até dar a resposta para quem tentar nos comentários. E se você gostou dessas curiosidades linguísticas, se inscreve aqui no canal para receber mais e ativa o sininho para você receber a notificação de quando sair um vídeo novo. E também, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais, comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dica, qualquer dúvida. E como sempre, salve!